Olá, glória a Deus, estou de volta para mais um estudo, na verdade, para dar continuidade a esse tema, que tem tirado o sono dos religiosos, dos teólogos, dos doutores de anéis. E nós vamos aqui, eu já tenho falado, já tenho 4 a 5 estudos, dentro desse tema, dentro desta geração. Porque esta geração aqui é que vai dizer se Jesus veio em 70 ou não. É esta geração que vai provar, é o divisor da escatologia, da teologia. Este termo aqui, esta terminologia, que no grego significa geneá, está escrito lá geneá. Então, esta geração é que diz, Jesus veio ou não veio em 70? É o que nós vamos falar a partir de agora. Então, talvez seja um pouco chato para você, que gosta das coisas bem nos detalhezinhos e tal, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui, alguns termos, na língua original. Vamos devagar, vamos versículo por versículo, para ficar bem entendido. Eu acredito que o alvo está sendo alcançado, o objetivo está sendo alcançado deste canal, Iluminados pela Graça. E com isto eu peço a você que dá o like ao ver lá pela primeira vez, Pastor Van, canal Iluminados pela Graça, com esse estudo. Você dá o like, compartilha e, antes de tudo, se inscreva. Você que ainda não é inscrito neste canal, dá uma força aí ao amigo, ao irmão Van do canal Iluminados pela Graça e se inscreva no canal para que esse canal cresça e esta mensagem possa alcançar dezenas e dezenas, centenas ou milhares de pessoas em todo o mundo. Amém? Então vamos devagar aqui agora. O assunto é polêmico, Eu tenho visto, eu tenho examinado, os canais, tenho visto em algumas plataformas do YouTube, pastores renomados, de pós-doutorados, e tem feito, tem dividido, esta geração aqui, tem dividido até no meio dos doutorados evangélicos, e também dentro das demais religiões, Testemunha de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, tem bons teólogos lá. Então, vamos ver o que é que Lucas escreveu de geração. O que é que esta palavra significa verdadeiramente dentro desse contexto? Então vamos ler, eu quero que você leia comigo, agradecer a todos os inscritos neste canal, todos os irmãos, são 300 e quase 350 inscritos, e eu quero agradecer a todos, em especial a minha família, minha esposa, minha amada esposa, meus filhos, minhas noras, a minha amada igreja aqui, meus irmãos que congregam comigo, aqui em Camboinha 2, em Cabedelo, na Paraíba, no Nordeste brasileiro, a todos os irmãos, e também ao meu amigão, amigão porque ele é grandão, o irmão Fernando Costa, a ele o meu abração, porque se você vê ele, nesse dia eu trago ele aqui para ele trazer uma palavra da graça. Amém? Então receba meu abraço, a paz, saúde, meu irmão, a você, sua esposa, a todos os irmãos espalhados por este Brasilzão, grandão, gigantesco, o nosso Brasil. Então a todos o meu abraço e a paz do Cristo eterno. Então vamos lá, vem comigo, vamos lá, eu sou o Pastor Van e vamos agora tirar esta dúvida. Ok? Já falei sobre tudo, o que iria acontecer antes da vinda de Jesus, o que aconteceu antes, porque às vezes a gente está tão impregnado na mente, que aprendemos na escolinha dominical, que você fala automaticamente.
mas de acordo com o raciocínio das Escrituras, com a graça de Cristo, com a mente de Cristo ativada, e na revelação você, com a metanoia, com a mudança de pensamento, você vai percebendo aos poucos que Jesus veio em 70. Assim como foi acontecendo comigo e com milhares e milhares de crentes, e eu posso dizer milhões de crentes espalhados em todo o Brasil. Ok? Dando essas considerações, vamos ao texto de Lucas capítulo 21 e versículo de número 32. Vamos lá? Vamos ler comigo? Leia comigo, por favor. Em verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Né? Então, a Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel. Se for para outra, vai dar no mesmo. Certo? Então, quando você vem para cá, presta bem atenção aqui. Quando você vem para Marcos, vamos voltando aqui agora devagar, Marcos, capítulo 13, versículo 30. Olha o que é que Marcos diz. Marcos também que estava presente, Pedro, João, Tiago e um outro discípulo, que eu não lembro agora, mas daqui a pouco eu posso ver, que estava presente quando Jesus disse isto aqui no ano 30, ok? Então Marcos escreveu assim: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora vamos para Mateus. O que Mateus escreveu a respeito desta geração? Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 34. Olha o que diz Mateus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Bom, se você quiser se aprofundar mais um pouco a respeito desta geração, certo? Então, esta está no primeiro e no segundo vídeo. Antes desses, certo? Você vai ver a sequência, você vai ver que eu estou falando sobre esta geração, Geneá, geração de contemporâneo, e você vai ver que este termo, o que é que significa este termo esta, tanto no grego como na língua portuguesa, né? O que é que significa esta para a geração? Aí você vai entender, porque agora, né, eu vou entrar unicamente nesse termo, nesta palavra, nesta terminologia grega, geração. Nós vamos concluir sobre geração. Então, geração, né, nestes textos, nesses contextos de Mateus, Marcos e Lucas, geração é que vai dizer, esta palavra aqui, repito, é esta palavra que vai dizer se Jesus veio ou não. A escatologia consumada, preterista, os irmãos preteristas, assim como eu, afirmamos que Jesus veio em 70. Não só por causa disso aqui, desta palavra, mas outros textos, né, que nos ajudam a entender que Jesus veio em 70. Já a escatologia do futuro, os futuristas acreditam que Jesus não veio ainda. E existe também aquela escatologia que não é futurista e nem é do passado. Acredita que muitas coisas do Apocalipse já aconteceu, porém, Jesus ainda vai voltar. Muito bem. Então vamos lá. Bom, uma boa parte, principalmente, né, a Bíblia de Scofield, né, que foi escrita lá por um pastor, um autor, um teólogo, e disse que este termo aqui, geração, não é de contemporâneo, mas de uma raça, que Deus iria conservar esta raça, segundo Scofield, iria conservar esta raça para que eles permanecessem até o final do século deles, atual, né? Porque o século da Bíblia
já se findou em 70. Então Deus iria conservar esta raça dos judeus para que eles vissem, né, a vinda de Jesus. Outra corrente teológica que é a minha, que eu acredito, que nesta palavra aqui, nesta terminologia grega, geneá, geração, é sim geração de contemporâneos. Então, como eu já falei nos outros vídeos, se esta palavra geração for uma raça conservada por Deus para os últimos dias, Jesus ainda vai voltar. Nós estamos equivocados. Quem está errado somos nós. Mas, se esta palavra aqui, geração, for verdadeiramente, no original grego, na língua grega, for geração de contemporâneos, Jesus já veio. Por quê? Porque não passará esta geração sem que todas as coisas, e todas as coisas, certo? Inclui princípio de dores, eu estou falando das coisas principais, que assusta a religião. Princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, que seria a vinda de Jesus, a segunda vinda, que ele falou que viria, e o reino estabelecido no ano 70, ok? Deu para entender? Muito bem, então vamos lá, vamos devagar. Agora, a minha pergunta é, será que os discípulos, será que Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram esta carta, esta epístola, ok? Que escreveram aqui Mateus, Marcos e Lucas, os autores de Mateus, Marcos e Lucas, eles não conheciam a língua grega, a um ponto de se atrapalhar ou errar na escrita entre geração e raça? Será que eles não conheciam a um ponto de se atrapalhar aqui geração com a intenção de raça? Ou eles conheciam e colocou geração sabendo que era de contemporâneos, né? Eles ouviram de Jesus e escreveram lá geração geneá, ou escreveram geneia ou genema, que é outra coisa parecida com geração, que nós vamos ver já já, ok? Então vamos ver se eles conheciam. Bom, é verdade, como eu falei no vídeo anterior também, no estudo anterior, é verdade que Marcos era o que menos conhecia o grego, né? Era o mais, como é que eu posso dizer assim, o que mais sofreu para escrever, né, essa carta, né, este texto, este livro de Marcos. Marcos entendia menos. E o outro que entendia também um pouco menos era João, o João do Apocalipse. E o outro foi Mateus. Depois veio Pedro, aí batia de cabeça de frente, lá em cima, os top, Lucas e Paulo, né? Ali eles eram doutores no grego. Mas, mesmo assim, eles escreveram Mateus, Marcos e Lucas, dentro desses contextos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. E a pergunta que eu faço, né, aos doutores teólogos, será que eles não sabiam? Vamos supor que Marcos não soubesse, que era o que conhecia menos a língua grega. Mas Mateus escreveu, Lucas também escreveu. Lucas era o top, doutor Lucas, ele sabia do grego, né? Ele sabia bem traduzir, escrever, falar, interpretar, ouvir muito bem, né, a língua do grego koiné, que era o grego popular. Em cada esquina aprendia o grego popular, o grego koiné, ou koiné, né? Então, será que eles se atrapalharam aqui? Esta é a minha questão. Mas vamos perceber alguns detalhes, certo? Se eles erraram, se atrapalharam, né? Ouviram diferente, escreveram diferente, vamos ver. Eu acredito que eles sabiam. No meu entendimento, né, eu acredito que eles sabiam muito bem diferenciar entre geração de contemporâneo e raça dos judeus. Eu, pelo menos, sabia disso. Bom, vamos ver aqui. Mateus conhecia tanto raça
quanto geração. Eu dei uma introdução disso aqui no estudo terceiro, né, passado aqui, antes desse. O que antecedeu esse, o outro, certo? Então, Mateus conhecia tanto geração de contemporâneos como raça dos judeus, porque ele escreveu as duas coisas. Mateus escreveu tanto raça como geração. Então, se uma pessoa escreve geração de contemporâneos e raça dos judeus, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está escrevendo, ele sabe o propósito, ele sabe por que ele escreveu aquilo. Exemplo, Mateus 24, 34, que está aqui, ele colocou, não passará esta raça. A raça aqui é Geneá, ele escreveu Geneá, ou seja, a raça de contemporâneos. Então Mateus já começa a diferenciar aqui raça de contemporâneos. Por quê? Veja lá, aqui está Geneá, no original grego Geneá. Veja em Mateus, olha só, Mateus capítulo 3, vamos lá para o capítulo de número 3 de Mateus. E o versículo de número 7, olha o que é que diz. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, a raça de víbora. Por que não ele não colocou aqui Geneá? Por que ele não botou aqui geração de contemporâneos Geneá? Mas ele colocou raça. Esta palavra aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 7, e o Mateus capítulo 23, olha só, Mateus capítulo 23, versículo de número 33, né, ele diz aqui, ó, serpentes, raça de víboras, raça de víboras. Preste atenção que não é a mesma terminologia de Mateus capítulo 24, versículo 34, para raça, para geração de contemporâneos. A raça aqui, aí, Mateus capítulo 3, versículo 7, Mateus capítulo 23, versículo 33, Mateus escreveu Genema, para descendência, raça ou nascimento. Então veja que Mateus aqui ele diz serpentes, raça de víboras, descendentes de víboras, e não Geneá, e não geração de contemporâneo, mas uma raça. Então você já começa a notar que Mateus sabia, entendia, tinha conhecimento do grego koiné. Ele sabia diferenciar entre raça e genema, descendência, raça, nascimento. Agora, para você, olha só, eu tenho aqui esta Bíblia de grego, aqui ó, a Bíblia de grego. Esta Bíblia aqui, certo, é de Bárbara Friberg e Timóteo Friberg, né, que são os autores, o Novo Testamento do grego analítico, Vida Nova, está aqui. Olha o que é que ela escreve aqui, se ele escreveu genema, genus ou geneá, lá em Mateus. Aqui, Matetaion, capítulo 24, versículo de número 34, ele diz aqui, ó, no versículo 34, se você tem uma Bíblia dessa de grego, olha aí, na página 85, que está assim, ó, Matetaion 24, versículo 34, ele diz, parelte re geneá. Tá aqui, ó, eu até marquei aqui, não sei se vai dar para você ver, ó, geneá, ok? Então, segundo a Bíblia grega, da língua original, está escrito geneá. Se aqui fosse raça, geneá, também poderia ser serpentes ou raça, gerações de contemporâneos, gerações de víboras. Mas não, aqui no original está escrito genema, para descendência, não geração. Descendência,
raça, nascimento. Agora, Marcos capítulo 3. Vamos ver agora o que Marcos diz. Olha só, Mateus entendia entre geração e raça. Ok? Tá entendendo aí? Tá beleza? Vamos lá. Agora vamos para Marcos. Vamos ver se Marcos também entendia. Mateus a gente já provou que entendia. Vamos Marcos. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 30. Olha só. Na verdade, vos digo que não passará esta geração. Será que aqui está genema ou genos ou genear? Vamos ver. Na verdade, vos digo que não passará esta geração. Então, não passará esta geração sem que Jesus volte. Jesus tem que voltar para que esta geração passe. Ou no meio, ou no fim. Mas essa geração só iria passar quando Jesus voltasse. Ok? Então, nós afirmamos que Jesus veio em 70. Um dos textos básicos é esta geração. Um dos textos que prova que Jesus voltou em 70 é esta geração. Por isso que os teólogos dos dias atuais, certo? Eles distorcem isso aqui para a raça. Porque raça, eles dizem que é a raça dos judeus que Deus, né, está conservando para a vinda de Jesus, para o encontro de Jesus. Olha que eles pegaram um pouco leve, né? Eles disfarçaram, engessaram isso aqui, né? Pintaram aqui uma coisinha, né, parecida com geração, para não dizer que é geração. Bom, Marcos diz que não passará esta geração. Agora, Marcos capítulo 7, versículo de número 26. Vamos ver o que, que diz Marcos 7, versículo 26, que diz: esta mulher era grega sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Esta mulher era grega sirofenícia. O que este termo aqui era grega? De Firofenícia. Bom, este termo aqui, deixa eu colocar aqui outra versão para ver se traz um melhor entendimento aqui. Aqui, ó, King James, atualizada, diz: a mulher era grega de origem. Sirofenícia, grega de origem. Esta palavra origem não é geração. Mateus aqui, olha só, Marcos traduziu. O que foi que Marcos traduziu aqui para este termo aqui? Ou seja, Marcos usou genos, de família, de raça, de descendência, né, de origem. A descendência desta mulher era de origem sirofenícia, ok? Mas ele não usou aqui genear. Veja que lá em Marcos capítulo, voltando para cá, certo? Marcos tinha conhecimento. Marcos capítulo 13, versículo de número 30. Olha a diferença. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração. Será que Marcos escreveu aqui genear? Vamos para o texto grego, da língua grega. Vamos ver o que é que a Bíblia no original diz. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 30. Está aqui na página 156 da Bíblia grega. O que é que ela diz? Ele diz: parel terré genea. É porque não dá para você ver aqui na câmera, mas você veja lá, procura qualquer Bíblia grega, né, que está escrita no grego, na língua original, e você vai lá que está parel terré genea. Então aqui também está, Marcos escreveu genea, ok? Bom, e lá no outro texto ele escreve genos e não genea.
Marcos tinha ou não tinha conhecimento do que estava escrevendo? Sim. Então aqui, tanto Mateus como Marcos já diz que aqui é uma geração. E geração de contemporâneos. Vamos chegar lá. Bom, agora vamos para Lucas. Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21 e o versículo de número 32. Lucas 21, 32. Olha só, são 3 autores, 3 escritores, 3 judeus. Pelo menos um errasse, Marcos. Mas os 3 não ter conhecimento do grego? Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam. Olha Lucas, não passará esta geração. Será que Lucas escreveu geração aqui com sentido, com a intenção, né, de raça dos judeus? Ou Geneá, geração de contemporâneos? Vamos ver o que Lucas diz aqui em Atos capítulo 4, né? Atos dos Apóstolos, quem escreve é Lucas, é o doutor Lucas. Então vamos ver o que Lucas escreveu em Atos, capítulo de número 4, versículo 36. Capítulo 4, versículo 36, que diz: Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Aqui, ó. Então José, um levita natural de Chipre. O que significa esta palavra aqui, natural? Será que aqui é Geneá ou é outro termo que Lucas usou? Com certeza Lucas não usou aqui natural. Lucas também usou genós. E para Lucas aqui, ainda no capítulo 7, olha como eles sabiam diferenciar Geneá, geração de contemporâneos, e raça, ou descendência, ou nascimento, ou família, ok? Então, Lucas, certo? Lucas, no capítulo 7 de Atos, vamos ver o que diz aqui, capítulo 7, e o versículo 19. 7:19. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus propósitos recém-nascidos, a fim de que não sobrevivesse. Os nossos antepassados, ok? Então, Lucas aqui não escreveu Geneá, mas Lucas escreveu aqui genós para família, prole, descendentes, antepassados, ok? Mas não geração. Então Lucas sabia ou não sabia diferenciar isto aqui, genós, geneá, genema e geneá, ou seja, geração ou raça dos judeus. Então, termos que são usados para nascimento, descendência, família, prole, raça, genema e genós na língua grega. E para geração e outras, eu vou mostrar aqui para vocês já também o que pode significar na língua grega geneá. Tem outras palavras, outro sentido, mas uma grande observação. Sim, antes disso, vamos mostrar aqui, ok? Outro texto, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 26. 26, que diz: Irmãos, descendentes de Abraão, e vós não. Então, descendentes, genós, não geneá. É Lucas que está escrevendo isso aqui.
Veja que Lucas escreveu lá, capítulo 21, versículo 32, Geneá, para geração. Aqui, Genós, para o quê? Descendente. Está bem aqui, está bem bacana mesmo. Está dentro do que é aceitável na língua original, na língua grega. E capítulo 17 ainda, o que é que Lucas escreve? No capítulo 17 de Atos, e o versículo de número 18. O que é que ele diz? Pois nele vivemos, nós movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes, e não geração de contemporâneos, mas descendentes. A terminologia grega usada aqui para descendentes é genós, para descendentes. Então, você começa a perceber que os autores de tanto Marcos, Mateus e Lucas, eles sabiam diferenciar muito bem a escrita do grego. Eles entendiam o grego, eles escreviam, eles falavam, eles ouviam, eles se comunicavam no grego da época, no grego koiné, o grego comum, o grego popular, o básico, era aprendido em qualquer esquina, em qualquer praça pública. Eles sabiam, né? Eles se comunicavam na língua oficial ali, né? Oikomene, daquele mundo dominado por Roma. Então, voltando para Lucas, vamos ver aqui, Lucas, capítulo 21. Veja que Lucas, eles escreveu, né? Tanto Lucas, Mateus e Marcos, tanto escrevia Geneá como Genós ou Genema. Dependendo do contexto, você vai dizer é descendência, é raça, é nascimento, família, prole, né? Então, você começa a perceber, certo? Que eles tinham um bom entendimento da língua, na sua língua original do seu tempo, o grego. Agora, Lucas capítulo 21 e o versículo de número 32, olha só, Lucas diz: com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração. Então, para a geração aqui, Lucas não escreveu Genema e nem Genós, ele escreveu Geneá. E qual o sentido, o objetivo, o pensamento de Lucas ao escrever aqui Geneá? Vamos ver se está na língua original grega, Geneá. Vamos ver aqui Lucas. Lucas está aqui, a Bíblia grega, certo? Toda escrita no grego, koiné, a língua original. Capítulo de número 21 e o versículo de número 32, que diz assim, Parelterré Geneá, página de número 263, Geneá. Então, tanto Mateus como Marcos e Lucas escreveram, conheciam a língua original, a língua grega, ok? Então está explicado aqui que eles conheciam. Isso aqui já é o primeiro passo, é o suficiente, né, para a gente poder dar continuidade. Agora, presta bem atenção do que eu vou falar aqui agora. A palavra geração, que aparece em Mateus, capítulo 24, versículo 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Essa palavra geração aqui, ó, geneá, no grego, geração, vem de um substantivo feminino grego, geração. Ela vem de um substantivo feminino grego, geneá, que dependendo do contexto, certo? Que esta palavra se encontra, ela pode se referir a uma era ou um período de tempo. Aqui é que faz a diferença. Então, dependendo do seu contexto, geneá, geração, pode se referir, onde ela estiver inserida, ela pode se referir, ou ela pode dizer que ela é primeiro,
certo? Ela pode ser um período, né? Ou uma era, ou um período de tempo. Está aqui, ó. Mateus capítulo 1. Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 17. 17, que diz, olha só. Portanto, o total das gerações, Geneai, é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, onde tem palavra aqui, gerações, certo? No capítulo 1, versículo 17, Lucas, capítulo 1, versículo 48 e 50. Então perceba que aqui em Mateus, depois eu vou explicar isso direitinho. Então aqui, certo, esta palavra aqui, geneá, no grego, que é o mesmo para a geração de contemporâneos, mas dependendo do seu contexto, ela diz algo diferente. Aqui nesse contexto está falando de referir a um período de tempo, ok? Assim como Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo de número 1, vamos aqui para Lucas, e o versículo de número 48. 48. Olha só o que diz 48. Pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui também está na língua original, no grego, geneá. Por quê? Porque está falando de um período. Assim também como Colossenses 1, 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, geneá, para um período de tempo, mas agora foi revelada aos seus santos, certo? Beleza? Tranquilidade? Então, sem problema nenhum. Então, geneá, ele é definido pelo seu contexto. Ele pode significar um período de tempo, assim também como pode significar geração de contemporâneos. Em Mateus capítulo 1, versículo 27, esse aqui, ó, voltando lá para Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 17, que diz, né, portanto, o total das gerações de Abraão até Davi, 14 gerações e assim por diante, passai rom ai geneai. Geneai está no plural, gerações, 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 certo? Geneai, todas as gerações, que vem da raiz da palavra, da terminologia grega, geneá, né? Neste contexto aqui, uma era, um período de tempo. Agora, já em Lucas capítulo 1, versículo 48, que nós lemos, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 48, aqui, ó, que fala, pois contemplou a sua insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações. A mesma coisa, Lucas capítulo 1, passai, ai, geneai, que está no plural, todas as gerações, geneai, todas as gerações, aqui nesse contexto, uma era, um período de tempo. Colossenses capítulo 1, certo? Vamos aqui para Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26. Vamos ver se é o 26. 1,26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Nesse contexto, é importante sabermos o que o texto revela. O que é que esta palavra revela nesse contexto. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 26,
que diz apotongeneon, e das gerações, que vem da raiz grega, geneá, uma era de tempos antigos, de velhos tempos, ok? Então aqui é uma era de tempos antigos. Pode ver o contexto, ó. O mistério que esteve oculto durante séculos, tempos antigos que estavam ocultos. Então, e gerações, geneai, ok? Para uma era, tempos velhos, tempos antigos. Em outros contextos, geneá, geração, pode significar um intervalo de tempo entre pai e filho, dependendo do seu contexto, meu amigo. Então ninguém aqui é menino para ser enrolado. Dependendo do seu contexto, geneá pode significar um intervalo de tempo entre pai e filho, épocas passadas, do tempo futuro, duração interminável ou eras de eras, a raça, gênero, etc. Então, dependendo do seu contexto, o contexto é que vai determinar esta palavra aqui, ó, aonde esta palavra está inserida no seu contexto, é que vai determinar o significado, é que vai revelar o pensamento do autor, é o contexto. Olha nesse contexto aqui, se é geração de contemporâneo, não dá, né? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Então, gerações dentro desse contexto é um período de tempo, um tempo muito distante no passado, que algo estava oculto, não tinha sido, não fora revelado a ninguém, certo? Então, geneá também pode significar, dentro do seu contexto, uma duração interminável, ou para todo o sempre. Efésios, vamos aqui para Efésios, capítulo 3, versículo de número 21. Então, dentro desse contexto, geneá pode significar, dentro do seu contexto, aonde esta palavra geneá, geração, está inserida, ela pode significar algo diferente, alguma outra coisa, ela pode dizer outra coisa, certo? Informar outra coisa. Então, aqui nesse contexto, esta palavra significa gerações, significa uma duração interminável ou para todo o sempre. Então está escrito aí, autorredoxas em te ecclesia, cai em Cristo Iesu, eis passas tas geneas. Aqui, ó, geneas, gerações. Ton aionos, ton aiono, amém. Ou seja, gerações por toda a eternidade. Amém, ok? Então, geneas, gerações, que vem da raiz da terminologia grega geneá, aqui significa duração interminável ou para todo o sempre, ok? Então, doutores de anéis, vamos ser honestos, né, com as interpretações. Agora, quando você volta lá para Mateus, então você viu aqui que geneá, aonde ele está, aqui geneá, dependendo do seu contexto, ele vai dizer o que significa, o que o autor quis dizer dentro do contexto. Aqui uma eternidade, olha só, não dá para dizer gerações de contemporâneo, nem raça dos judeus. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para frente e por toda a eternidade. Então, por todas as eternidades, todas as gerações que viriam e que virão, né, a Cristo Jesus, a glória para sempre. Então, geneá aqui é o que? Significa por toda uma duração interminável ou para todo o sempre, ok? Quando você volta lá, espero que você tenha entendido,
Mateus capítulo 24. Então, o que vai dizer de genear é o seu contexto. Aprendendo isso, meu irmão, você não será mais enganado. Muito bem, então Mateus 24, versículo 34. Será que aqui dá para a gente dizer que é uma eternidade? Não. Será que aqui dá para a gente dizer que é uma raça de judeus? Também não. Será que aqui dá para a gente dizer, o contexto revela que isto aqui é uma descendência? Também não. Será que é um nascimento, né? Que é, deixa eu ver aqui, que é aqui, esse contexto aqui, geração aqui, né? Esta geração, né? Que Jesus falou aqui, será que a gente pode dizer que pode ser, né? Significa aqui uma coisa que de uma raça, né, dos judeus, que Deus está aqui, que Deus vai sustentar, preservar até a vinda de Jesus? Seria acrescentar até demais. Agora, leiam esse contexto. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Lembre-se que logo no versículo 1 e 2 de Mateus 24, Jesus fala da queda do templo, né, de todos aqueles acontecimentos, depois da princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, o reino, o estabelecimento do reino. Tudo isso está aqui nesta geração. Então, geração aqui, segundo Mateus, Marcos, né? Aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram Geneá, e não Genós, nem Genema, Geneá, para geração de contemporâneos. Fico por aqui. Próximo estudo, vou dar continuidade, certo? A esse tema, que a gente tem que concluir isto aqui para que você entenda, né, o significado disto aqui. Quando você entender, tomar posse, que esta geração é de contemporâneos, a escatologia é consumada e Jesus voltou em 70. Dá o like, ora pelo teu irmão Van e se inscreva no canal. Você que está me vendo pela primeira vez, vai lá, ajuda, faça esse canal crescer. Se inscreva no canal para a glória de Deus. A escatologia é consumada. Jesus voltou naquela geração. Paz de Cristo.